Graça e paz, amigos da Rede 7, chegamos em mais um sábado abençoado pelo nosso Deus. Você está ouvindo aí o programa Lições da Bíblia Virtual, que todo sábado é um sucesso aqui na Rede 7. Eu sou Carlos Júnior, estou à frente do programa e comigo também está o professor Josué a cada sábado para a gente explicar, explanar cada lição da Escola Sabatina. Então chegamos aí na lição número 8, para você que está atento aí já com a sua Bíblia, já com a sua lição da Escola Sabatina. Obrigado pela sua companhia durante todo esse dia. Então, graça e paz, meu amigo Josué, feliz sábado, é bom tê-lo aqui novamente no nosso programa. Ô, Carlos Júnior, que bom tê-lo de volta. Estávamos com o Tiago, né, esses dias, mas soube que você estava meio dodói, mas Deus é aquele que cura, nosso Pai é o Jeová Rafá, Ele faz e acontece de acordo com a sua poderosa benevolência para conosco. Seja bem-vindo de volta, Carlos Júnior. Vamos adiante. Amém. Rapaz, o Tiago, manda um abraço pro Tiago, que mandou muito bem. Eu tô pensando até em me aposentar, viu, Josué? Depois que o Tiago apresentou aqui 2 sábados, é melhor ficar ouvindo o Tiago e o professor Josué, que eu acho que eu aprendo muito mais com vocês dois, hein? Então, um abraço aí pro Tiagão, que quebrou esse galho da gente aí. E agradecemos a todos aí que oraram por nós também. E a gente só tem a agradecer, né, Josué? Se você tiver também a agradecer, o momento de agradecimento é esse também, viu? É verdade. Nós temos a agradecer a despeito dessa situação toda que estamos vivendo, o Brasil ultrapassando mais de 20 mil óbitos e com mais de 1.000 mortos em 24 horas, mas nós temos a agradecer a Deus porque Ele tem se mostrado presente através das equipes de saúde nos hospitais, dos auxílios que chegam nas casas das pessoas que não têm o que comer, das orações feitas pelos irmãos nas igrejas, da assistência social prestada por muitas instituições sérias ao redor, pelas ações governamentais. Nós temos a agradecer. Porque se não fosse essas coisas, fariam bem pior, né, Carlos Júnior? Com certeza. Deus ele tem usado as pessoas, né, para isso. Deus tem usado anjos e tem enviado brisas para soprar. Não foi Ele quem provocou essa peste, não é Ele o causador do mal, mas Ele tem nos trazido alívio e por isso nós temos que agradecer. Vamos orar? Senhor Deus de amor, muito obrigado por teu amor para conosco, por tua benevolência, pelas respostas às orações, pelas ajudas que têm chegado e muitas vezes de onde nós nem imaginamos. Obrigado, Pai. Te pedimos que durante essa semana possamos sentir mais a tua mão e entender que tu és um Deus de amor e que essa pandemia, esse vírus não vem de ti, mas do mal. E de ti vem a coisa boa, o amor, a fraternidade, a bondade, a misericórdia, a paz. Permanece conosco agora no estudo dessa lição, através do poder do teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, para que possamos entender mais o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, a lição número 8 tem como tema a criação. 2 pontos, Gênesis como fundamento, parte 1. Ou seja, é uma série, Josué. Você gosta de assistir série, Josué? Depende. Tá sério, né? Essa é a parte 1, ou seja, vai ter a parte 2 na próxima semana. Então, o livro de Gênesis, a gente é o primeiro livro da Bíblia, né, para quem não sabe, né? Ele tem muita coisa importante. Os principais ensinamentos e doutrinas da Bíblia têm sua fonte nesses capítulos. Então, se a gente for ler os primeiros capítulos da Bíblia, a gente vai aprender tanta coisa, professor. O livro de Gênesis também nos apresenta o sábado, a origem do mal, o Messias, o plano da redenção, o dilúvio universal. Ufa, chega, cansou, né? E tem muitas e muitas outras verdades só nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, esse livro é muito importante para nossa vida espiritual, professor. Mas tem uma outra coisa importante, Carlos Júnior, que merece destaque. No princípio, quando é o princípio? No princípio, né? No início de todas as coisas. No princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo que era Deus, criou todas as coisas com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o Gênesis traz o relato, que está aqui bem delineado no capítulo 1 do Evangelho de João, que o Criador de todas as coisas é nosso Deus. E Jesus e o Espírito Santo estavam presentes nesse processo de criação. Então, isso é muito importante ser destacado. Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam no princípio e são as pessoas que organizaram todo o processo de vida e de criação na Terra e no universo. Isso, o princípio é o início de todas as coisas, mas daí, antes de haver o princípio, já existia Deus, né? O interessante é isso, né? Pois essa é outra verdade, né? Antes do princípio, Deus sempre existiu.
Tem uma pergunta, minha filha me fez uma pergunta. Pai, quem criou Deus? Por que eu faço essa pergunta e ninguém tem resposta? Aí eu disse para ela, tem resposta. Deus não foi criado. Mas e no princípio? Deus sempre existiu antes do princípio. É difícil muitas vezes para a nossa mente entender. Mas essa é a verdade. E aí a gente já entra nesse tema do domingo que fala sobre esse princípio, né? Quais são as verdades profundas? São reveladas nesse primeiro texto, nesse primeiro verso de todo mundo quando quer ler a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia do início. Aí você vai lá em Gênesis 1, aí diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que significa essa palavra princípio? Que profundidade tem essa palavra princípio, professor? Princípio é o início de todas as coisas. É o início da formação da criatura. Porque o Criador não tem princípio. De acordo com a Bíblia, o Criador sempre existiu. E a Bíblia revela isso no capítulo 1 e no versículo 1 de Gênesis, que Deus é o Criador, que Ele nos criou. Como vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também, Jesus estava presente. E mais adiante, no capítulo 1 também de Gênesis, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, os três estavam presentes. No princípio, Deus criou. E Deus já existia antes que o tempo fosse criado. Porque para a eternidade não há tempo, não é verdade? É verdade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, portanto não tem tempo para ele. Tempo existe para a criatura, não para o Criador. Então é interessante que nós temos um Criador, né? Então nós somos formados. Isso já lança por terra uma das evoluções, né, darwinistas, né, que é contraditória totalmente à palavra de Deus. É verdade, isso mesmo. Agora quem lança essas questões, essa matéria evolucionista, na verdade, ela quer apenas se livrar de Deus para ficar livre e cometer as suas arbitrariedades. Deus, na verdade, para essas pessoas, muitas vezes ocupa um papel de juiz e de carrasco, porque eles não entendem. Porque Deus, na verdade, não é carrasco de ninguém. Deus é amor. E por essa razão, eles tentam tirar Deus do processo da criação e Deus da vida deles. Então, Deus é só uma desculpa. Então, eles colocam o eu-achismo, o nihilismo, o vaziocentrismo. Eles colocam qualquer outra filosofia, menos Deus, para acreditar no nada. Outra coisa interessante é quando a gente lê o Gênesis 1, quando Deus fala façamos, né? A gente vê que Deus está presente, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, né? E a gente não vê o nome Jesus. Mas aí, como o senhor lê o verso de memorização de João 1, né? Do versículo 1 ao 3, a gente vê que Jesus aparece ali como agente também da criação. É verdade. De Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus criou o universo, né? Ele agente também da criação. Então, assim, a gente vai ver essa interligação. Nada do que foi feito se fez sem a presença das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus estava lá. Amém. Aí que entra aquela confusão na cabeça da gente, professor. Mas na Semana Santa não aparece Jesus nascendo? Como é que Jesus estava lá e está aqui de novo, né? Então, a gente tem que aprender a estudar a palavra de Deus. E quando a gente vê esses filmes, as novelas, enfim, o jornal, eles não entram a fundo. As pessoas pensam que Jesus nasceu naquele período ali, né? Que ele passou a existir ali. Mas quando a gente vê esse verso de João, a gente vê que Jesus, ele foi o criador de todas as coisas. Isso, houve a encarnação de Jesus em Maria, que é um dos grandes mistérios da revelação das Sagradas Escrituras, mas Jesus sempre existiu. No capítulo 9, no versículo 6 do livro de Isaías, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o menino que nasceu de Maria era aquele que deu luz à eternidade. Ou seja, antes do tempo existir, ele já existia. Então, é um Deus eterno. Nasceu de Maria, mas é eterno. Amém. Vamos lá para segunda-feira. Vamos para segunda-feira falar dos dias da criação. A gente já falou da evolução aqui, darwinista. Aí tem outra coisa também que as pessoas costumam pegar no pé. Será que os dias da criação foram literais ou são dias simbólicos? Como o senhor vê, o que é que a Bíblia diz sobre esse ensino, professor Josué?
Pois é, a Bíblia deixa muito claro esse contexto de dias literais quando se expressa e houve tarde e manhã, que são períodos usuais de um dia. A tarde corresponde à parte escura e a manhã corresponde à parte clara, fazendo um total de 24 horas, não é isso? Entre parte clara e parte escura. Portanto, é muito claro isso. A Bíblia não tem como dizer, e houve 500 milhões de anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Não existe essa linguagem bíblica. Inclusive, a palavra do hebraico yom, ou dia, ela é usada constantemente em toda a narrativa do processo da criação, designando um dia literal de 24 horas. E está presente em Gênesis, retirando por completo qualquer dúvida. Para aqueles que têm dúvida, deve consultar o léxico hebraico e verificar que o dia é de 24 horas. Não existe outra explicação. E daí você vê o poder de Deus. As pessoas falam sobre essa evolução porque não entra na mente humana como é que Deus pode criar tantas coisas em um único dia só. Não é verdade? Inclusive, Carlos, desculpa atrapalhar o seu raciocínio, mas veja só, há religiões que dizem que o mundo foi feito em 6.000 anos, porque para o Senhor um dia é como se fosse 1.000 anos, usando esse texto lá de Pedro. Entretanto, o texto é comparativo, ele não está afirmando que um dia é 1.000 anos, ele está dizendo que para o Senhor um dia é como 1.000 anos. Eu falei para vocês agora, todos os ouvintes devem lembrar dessa minha fala, que na eternidade não existe tempo. O tempo é coisa a desconsiderar, o eterno está acima do tempo. Então o Pedro usa essa comparação para mostrar que o nosso Deus é eterno, que 1.000 anos para ele não é nada. E ele compara a um dia, mas ele não está dizendo que 1.000 anos 1.000 anos representa um dia, como está em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, no processo da criação, ele diz, e houve tarde e manhã, e o dia primeiro. Ele utiliza o numeral cardinal. Ele estabelece uma sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa sequência numérica do Yom estabelece um período, junto com tarde e manhã, de 24 horas. Outra coisa interessante é o seguinte, professor. As pessoas perguntam, como é que ele pode fazer isso? Ele é Deus, né? Então, pela palavra, Deus criou, imagina assim, né? Eu vejo o poder que Deus tem. Um fato interessante, lá no finalzinho da segunda-feira, lá nas entrelinhas ali, o texto que Paulo fala de 1 Coríntios 15, 52, versículo 52, ele fala que no momento de abrir e fechar de olhos, ressalando uma trombeta, né? Iremos ressuscitar e também seremos transformados, né? Então veja, Deus, o poder de Deus é no instalar de dedo, tudo acontece, né? Então ele deu 24 horas, professor, ele podia fazer isso em 1 milésimo, não é isso? É verdade. E outro fato importante para você entender, o homem tem mania de comparar Deus a si, entendeu? E fica tentando atribuir a Deus, ou tentar entender Deus a partir de seus atributos pecaminosos, terrenos e finitos. É impossível ter esse entendimento. Né? Pois é, limitar Deus dentro de um quadrado que, na verdade, não passa da ignorância humana, né? Da ignorância humana, infelizmente. Então eu vou bater o martelo aqui e dizer que os dias da criação foram literais. Foram os dias que nós vivemos hoje, isso realmente. Mesmo. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta e sábado. Falando do sábado, chega a dar aquele descanso, não é? Chega o sábado, a gente respira fundo, não é verdade? Esse sábado aí tem muita gente aí ouvindo a gente, tranquilo, da Silva. Veja só, a Bíblia fala que houve tarde e manhã e foi o primeiro dia. Tarde e manhã o segundo, terceiro, quarto, não cita nomes no Gênesis, viu, professor? Aí quando a gente vai lá para o Êxodo, no capítulo 20, versículo 8 a 11, lá é explicado que o sétimo dia no qual Jesus descansou, abençoou e santificou, ele é o sábado. E aí a gente entra na terça-feira. E eu quero perguntar ao senhor como a compreensão da semana da criação está ligada ao quarto mandamento. Interessante essa pergunta, Carlos Júnior, porque outro dia alguém me disse, a palavra sábado que aparece no hebraico significa descanso. E meu descanso pode ser qualquer dia. Então o meu sábado pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Inclusive Tiago falou isso a semana passada, quando tocamos nesse tema parecido. Então descanso aí é do sétimo dia. É impressionante, né? A palavra do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, situa como latitude e longitude. Você conhece, né? Latitude e longitude, que são medidas geográficas, estabelecem no tempo e no espaço a localização de uma determinada terra, né? Então, aí, em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, ele estabelece no tempo e no espaço. É o sábado, ou seja, é o descanso do sétimo dia. E o sétimo dia tem a sua ordem cronológica, como os dias foram criados. Yom primeiro, Yom segundo, Yom terceiro, estabelecendo de forma cardinal a sequência numérica. O sábado é o sétimo. E não tem como o sábado ser o primeiro, porque a própria sequência dos dias da semana determinam
essa classificação, essa ordem. E tem outra coisa, cara. Nós somos beneficiados com o latim. Então nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E você já parou para pensar o que significa feira? Não, para mim é porque o comércio está aberto. Pois é, Carlos Júnior, a palavra feira vem do latim, vem de feriado, entendeu? Então, segunda-feira é o segundo dia após o feriado, terça-feira é o terceiro dia após o feriado, quarta-feira é o quarto dia após o feriado. Eu pergunto para você então, que dia é o feriado? É o sábado, e no feriado não se faz nada, no feriado se descansa. Impressionante, né? Então nós ainda fomos privilegiados, nós os latinos fomos privilegiados com a palavra feira, que vem depois do número, que representa a sequência crescente ou ordinária, né, dos dias da semana, ainda lembrando o feriado que é o sábado do sétimo dia. Que coisa maravilhosa. E tem assim, segunda quer dizer que é o segundo dia, né? Segunda-feira é segundo, né? O segundo dia depois do feriado. Impressionante isso, né? Domingo é o primeiro dia e o sábado é o sétimo dia. Uma coisa interessante aqui, eu queria que o senhor me explicasse. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 7 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Qual a relação disso com as três mensagens angélicas, né, com o sábado? Há um detalhe interessante aí, Carlos Júnior, acerca do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, ele sofreu mudança no nome do dia. Ele era o primeiro dia da semana. A Bíblia não revela simplesmente outro nome a não ser primeiro dia da semana, como não revela outro nome da segunda, da sexta, o segundo dia da semana. Só que o primeiro dia da semana passou a ser chamado de Dies Domini, entendeu? Dia do Senhor em latim. A Igreja Católica fez essa mudança. O Papa João Paulo II reconhece essa mudança no livro que ele escreveu, que é chamado também de Dies Domini, onde ele diz que a Igreja possui autoridade para fazer mudança no texto sagrado, porque a igreja está acima do que a Bíblia escreve. Então a igreja pode interpretá-la de acordo com a maneira que entende. E ele, como representante de Deus aqui na Terra, de Cristo aqui na Terra, pode fazer essa mudança. Então ele assume a responsabilidade junto com a igreja pela mudança do dia. Quando faz isso, retira uma marca que o sábado representa, porque o sábado, de acordo com o capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos de 1 a 3, ele não é apenas um dia, ele passa a ser um memorial, porque nesse dia ele descansou, abençoou e santificou. E no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 20 e no versículo 12, ele diz: e santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que o santifica. Então o sábado passa a ser um sinal, um memorial. E essa mensagem, que lembra a Deus como Criador, que está contido no sábado, é uma das mensagens dos três anjos que voam pelo céu, que estão lá em Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 6. A chamada tríplice mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, o Criador. E o mandamento que lembra isso qual é? O mandamento do sábado, porque ele diz: nele ele criou, descansou e abençoou. Então o outro dia, o primeiro da semana, que passou a ser Dies Domini, é de um outro Senhor, mas não do Senhor nosso Deus, porque o sábado do Senhor está em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, quando ele diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse outro dia, que é dia do Senhor, é do Senhor Sol, e não do Senhor Deus. Sol, criatura, criado por Deus. Tem uma pergunta, professor, quando a gente começa a falar sobre o sábado, que as pessoas quando a gente se empolga, né? Quando as pessoas não querem guardar o sábado, dizem assim: mas todo dia é santo. É isso mesmo, professor? É verdade, é verdade. Eu conheci uma pessoa que gostava de beber e ela usava a desculpa assim. E quando ela queria acordar, ela bebia. Quando ela queria dormir, ela bebia. Quando estava fria, ela bebia. Quando queria esquentar, ela bebia. Ela bebia para abrir o apetite e bebia quando terminava de comer. Então tem pessoas que usam desculpa para todo tipo de loucura, né? Isso não tem cabimento. A Bíblia só considera o sábado como sendo o dia do Senhor e o sétimo dia santificado, ou seja, separado. Porque nesse dia ele terminou, ele concluiu, ele fez todas as coisas que ele criara e fizera com muito amor. Então o sábado passa a ser um memorial. Eu queria que o senhor explicasse de forma bem rápida, para a gente passar para quarta-feira, essas três ações que Deus fez no quarto mandamento. No sábado, ele descansa, abençoa e santifica. Eu queria que o senhor explicasse essas três ações de forma bem rápida, bem resumida, para a gente compreender mais a respeito dessas ações que Deus fez no quarto mandamento. É importante isso, Carlos, porque, veja bem, Deus descansou de quê? Se ele nunca se cansa. É isso que eu estou pensando aqui, professor, isso estou pensando. Pois é, ele descansou, na verdade, porque ele cessou
de fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer. Tudo que ele tinha que construir, tudo que ele tinha que fazer para assessorar todo o processo de criação, ele fez. Então ele descansou porque ele cessou. Então, descansar não significa necessariamente que a pessoa está cansada, mas quando ela para de fazer as atividades porque ela já não tem mais nada o que fazer. Ela descansou. E, inclusive disse assim, a mulher descansou, né, quando foi à maternidade e pariu. Por que ela descansou? Porque, na verdade, ela não vai descansar, ela vai continuar criando a criança. Só que o processo de desenvolvimento embrionário, de 9 meses, cessa, e aí nasce a criança. Então, ela descansou a partir do processo de criação da criança, que estava dentro dela, no útero. Deus também descansou nesse sentido. Não tinha mais nada o que fazer, então Deus cessou. Quanto a abençoar? Ele abençoou porque esse dia passou a ser um memorial. É como se fosse um aniversário. Vamos usar, por exemplo, a questão do nascimento que nós falamos agora. Certo. A mãe gerou a criança, né, durante os 9 meses. No dia que nasceu é o dia do aniversário. Eu ainda passei a cola para você, Carlos. Aquele dia que a criança nasceu passa a ser o dia do aniversário da criança. Pois é, o aniversário da Terra não é a cada ano, é a cada semana. É o dia da bênção, é o dia em que a Terra foi concluída. Então esse dia passou a ser abençoado. Essa é outra razão. Primeiro, ele descansou porque cessou. Segundo, ele abençoou porque concluiu. Não é isso? Isso. E depois ele santificou. Santificar significa separado. A palavra santo, né, do hebraico, significa separado. Então, ele separou esse dia e tornou ele uma espécie de memorial para todo aquele que descansar, se torne abençoado e também se torne separado, como fala em Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 9. E aquele que descansa no repouso de Deus, aqui na terra, no sábado, entrará no repouso de Deus na eternidade. Amém. E a gente pode observar também que dos 7 dias, o único dia que Deus santifica realmente é o 7º dia, realmente. Não é? Não que pois Deus seja santo, né? Mas ele relata, ele escreve o 7º dia. Lembra da questão do aniversário, Carlos? A gente não tem mais de 2 aniversários, 3 aniversários, 5 aniversários no ano, né? Nós só temos um aniversário, que é o dia que nós nascemos. A Terra só tem um dia que foi concluído, ao final de uma semana. Portanto, o aniversário da Terra é toda semana. Por isso, não pode ser comemorado qualquer dia, em qualquer data. Muito bem, vamos chegar na quarta-feira, professor, que o sábado a gente já falou um bocado sobre o sábado, é interessante demais. Se você que está nos ouvindo aí quer saber mais sobre o sábado, entre em contato aqui na Rede 7, que nós iremos fazer o possível para explicar mais sobre esse dia sagrado, santificado, abençoado que Deus colocou para o homem, viu, professor? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas vamos falar agora da quarta-feira, que fala sobre a criação e o casamento. Deus criou todas as coisas, fez o homem, fez a mulher. Eu queria que a gente vai explicar mais um pouco sobre isso depois do intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha para o senhor, viu, professor? A pergunta vai ser o seguinte: o que vem a ser deixar pai e mãe e se tornar uma só carne? Como é que o homem e a mulher podem se tornar apenas um? O senhor vai responder essa pergunta aí depois do intervalo, que daqui a pouco a gente está de volta com Lições da Bíblia aqui pela Rede 7 de Comunicação. Lições da Bíblia. Em 4, o seu encontro com quartetos na Rede 7. You better pray, you better stay, down on your knees till the light comes shining through. You better sing, you better shout. O melhor do Brasil e do mundo tocamos para você. Walk on the raging sea. Sweet Jesus, while you're walking on the water, won't you walk on out and play? O mar em terra firme, Deus está à frente, vai, nada poderá te abater. Em 4, sempre aos sábados, à 13h, ao vivo. Vencerão a grande tribulação e
celestes. Em 4, louvor em quarteto. Apresentação Carlos Júnior. Já Rede 7, Esperança para o mundo. se alegram. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Por mais que suas mãos pareçam estar limpas, nem sempre estão. Lembre-se que os vírus e bactérias não são visíveis a olho nu. Então, procure ao máximo evitar tocar sua boca, olhos e nariz com a mão suja. Caso precise fazer isso, sempre lave ou esterilize as mãos. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lições da Bíblia. Estamos de volta então com o programa Lições da Bíblia. Aqui eu e o professor Josué estamos fazendo um grande resumo da lição de número 8. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Lições da Bíblia aqui pela Rede 7 de Comunicação. O nosso programa começa às 9 horas, então se você chegou atrasado, acordou tarde, próximo sábado, acorde cedinho para a lição da Escola Sabatina, para todo o estudo aqui, pegar todo o estudo completo aqui na Rede 7. Você pode também baixar, viu, professor Josué, o aplicativo da Rede 7 no seu celular. Então você vai para o trabalho, tá com a Rede 7 no bolso, no coração. Vai para casa, tá com a Rede 7. Onde quer que você esteja, você vai estar conectado com a Rede 7 no aplicativo do Play Store. Você vai procurar lá no seu celular Android, Rede 7 Brasil, vai aparecer um aplicativo bem bacana. Já baixei, já testei. Tá demais. E aqui a programação na Rede 7 não para, viu? Aqui, para você que nesse sábado aí tá nos ouvindo, hoje a programação tá muito recheada. Veja só, logo após a nossa Escola Sabatina Virtual, nós teremos aí adoração e louvor com a pregação do pastor Alejandro Bulhon. Já ouviu o pastor Alejandro Bulhon, professor Josué? Sim. Admiro demais. Rapaz. Aí de 10 às 11, depois ao meio-dia, temos o Motivados pela Palavra com a irmã Rosana Fonseca, que é uma bênção. E depois eu volto aqui 1 hora da tarde, professor. Quando você estiver almoçando aí, a gente vai fazer o programa aqui em 4, um programa só de músicas de quartetos. E aí a gente vai ter o Conexão Kids às 2 horas da tarde com a Jaqueline Batista e a Letícia Batista. Teremos aí Sinais dos Tempos também às 5 horas da tarde com a Alessio Ribeiro. E às 6 horas tem o Harmonia, um programa ao vivo com o David Harmonia. E às 8 horas o Gospel Hits, programa ao vivo aí com o João Pedro Castro. Então esse sábado aqui tá recheado, não só o sábado, mas toda a semana, de domingo a domingo. A Rede 7 não para, é 24 horas no ar. Deixa eu mandar um abraço aqui, viu, professor? Me permita-me mandar um abraço aqui pro meu amigo Israel Rocha, que me perguntou semana passada: cadê você, Carlos? Eu estou sentindo a sua falta. Então, professor Israel Rocha, um abraço para você. Mandar um abraço para minha mãe também, Maria Lúcia, que sempre nos ouve, acompanhando a nossa lição, viu, professor? Passa a bola pro senhor aí, tá contigo, para você falar os seus agradecimentos, e eu volto para trazer a pergunta que eu deixei no ar. Tem Noval, que assiste sempre, né? Vanzinho, Flores Van, que assiste. Mário Santos e Ivonete estão sempre ligados. Eliane, a Igreja de Prazeres. O pastor Paulo César, a igreja. Junto com muitos membros e amigos nossos. A família Araújo, que está sempre sintonizada na Rede 7, assistindo a programação e a revisão da lição. Deixa eu mandar um abraço pro Craque Neto e pra Vanessa também, que faz muito tempo que eu não vejo. Eu tô com saudade deles também, Jesus. É verdade. Ok, meu amigo. Então vamos lá, vamos começar então. A gente já conversou demais, o senhor já pensou demais na pergunta. Eu estou sabendo já, o senhor já tá ligado na pergunta. Ele vai falar de casamento, Josué. Casamento é uma instituição formada, criada por Deus. Eu queria que o senhor comentasse assim, como o senhor está vendo o mundo hoje a respeito do casamento. Tem mais divórcio do que casamento, tem muita gente que nem se casa, quer se juntar, tem a questão de homem com homem, mulher com mulher. Que bagunça é essa, professor? Pois é, isso é o retrato da desobediência da ordem divina. A condição atual do mundo hoje mexe na base, na sustentação da sociedade, da comunidade, de um estado, de um país. A família é a célula que movimenta todo esse ciclo social. Então o que aconteceu? A desobediência na base, ou seja, na formação familiar, resultou
originou nesse disparate que nós estamos vendo, a situação onde, ao invés de homem e mulher, na questão gênero, porque o gênero masculino é homem, o gênero feminino é mulher, não existe inversão nisso, em nenhum lugar, nem na biologia, nem na medicina, nem na genética, porque a pessoa pode mudar de sexo se quiser, Carlos Júnior, mas ela continua sendo geneticamente o mesmo sexo do seu nascimento. E na sua morte, se um dia alguém descobrir seu esqueleto, vai descobrir se é homem ou se é mulher pelo esqueleto, que são características muito peculiar do homem e da mulher na genética e na formação fisiológica e na formação anatômica. Portanto, essa questão que ganhou repercussão social e foi abraçada inclusive pela justiça, ela foge ao contexto bíblico. Deus criou homem e mulher e estabeleceu o casamento entre esses dois gêneros, o macho e a fêmea. Portanto, isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis, como também está o sábado, né? As duas coisas eternas que Deus estabeleceu, foi o sábado e a criação, que estão, aliás, o sábado e o casamento, que estão nesses dois capítulos, nos mostra que Gênesis traz maravilhas para nós, para entendermos como Deus queria que a humanidade se tornasse cada vez mais ligada a Ele. Se o homem simplesmente separasse o sábado e se o homem se casasse com a mulher que amasse e com ela vivesse, aprendendo com ela as benesses do amor e da eternidade. Então Deus era maravilhoso, né? Quando Ele prepara para nós o sábado e o casamento dos dois capítulos de Gênesis, os dois iniciais. A gente vê que no 6º dia da criação foi quando Deus fez a humanidade, né? E aí ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Deus, ele criou o homem e depois os animais, cada um tinha seu casalzinho ali, né? Adão deu nome para todo mundo, a Bíblia fala muito bem sobre isso. E diz assim, olha, tá sozinho, o Adão tá meio só. Então não é bom que o homem viva só, né? Esteja sozinho aí. E aí nos capítulos, do capítulo 2, né, de Gênesis, no versículo de 21 a 24, vai contar um pouco sobre essa formação da mulher. Bom, falando de casamento, Josué, vou mandar um abraço pra minha noiva Maviane, que sempre ouve a gente, a sua família, um abraço pra minha sogra Valquíria, o Gabriel, enfim, todo mundo ali, André, enfim, todo mundo que assiste a gente ali. Por que eu tô falando dela? Porque, professor, não sei se o senhor sabia, mas era pra eu estar casado há um mês já, professor. Era pra eu estar casado, mas a pandemia interrompeu todo o meu casamento e eu ainda tô solteiro, tá vendo aí que coisa? Tô triste por você, viu, Carlos Júnior? Agora eu fiquei triste. E aí o casamento foi adiado, já pensou? Eu fico imaginando como é que o cara casa só uma vez, né? E no ano que você vai casar, tem uma pandemia, meu. Ah, rapaz. A pandemia interrompeu muitos sonhos, né? Mas só fez adiar. É verdade. Fez adiar. Vai chegar, mas vamos lá. E aí Adão encontrou a sua esposa, que foi a Eva. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que esses textos nos ensinam sobre o ideal de Deus para o casamento, né? Ele fala que não é bom como viva só e ele forma ali a mulher da costela de Adão. Interessante é que ele formou a mulher da costela de Adão. E Adão disse, essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Portanto, ela será chamada Eva, né? Então, veja só, interessante como Deus fez a coisa. Ele não tirou Eva da cabeça de Adão, a parte de um osso do crânio, tem vários, né? Nem tirou nem a parte do dedo do pé, ele tirou do lado, porque Eva representa a companhia ao lado. Inclusive, a palavra usada foi companheira idônea. Dar-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, disse Deus para Adão. Portanto, a idoneidade é andar ao lado, andar junto, andar auxiliando, andar aconselhando, andar formando. Esse é o papel da mulher. E o homem passa a ser um só com ela quando se une na amizade inicialmente, quando se une no amor, quando se une na questão sexual, na reprodução, na formação de uma família. Ambas as células do sexo masculino e do sexo feminino passam como posso dizer assim, a se fundirem, né, na formação de uma nova vida e ligam um elo para sempre entre essas duas pessoas. Por isso que, quando ele falou em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornar-se-ão dois uma só carne. Ele estabeleceu uma unidade psico-socioemocional, né, que é estabelecida a partir dessa ordem de Deus. Isso só acontece através do casamento entre homem e mulher. Impressionante isso, viu? Outro casamento, outra união, pode parecer sentimentos parecidos, mas não iguais. Porque o gênero, como falei, masculino e feminino, são específicos de cada sexo biológico, conforme a formação embriológica de cada pessoa. O cromossomo XX é feminino e o cromossomo XY é masculino. E não há como confundir isso na biologia. Esses dois se encaixam como uma chave fechadura. Portanto, essa sinergia nesse conceito bíblico só ocorre dessa forma.
Ok. Tem uma coisa interessante também aqui nessa criação, que ele fala assim, o plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, né? Então aí todas as pessoas da Trindade, da Divina Trindade, está nesse ato da criação também. Isso mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estabelecem aí uma semelhança física, né, na característica da formação do homem e também no processo de criação, porque o homem também passa a ter a capacidade de ter filhos, ou seja, de criar. Então o homem contribui também no processo, no papel. É a bênção que Deus pouco. coloca o homem, né? Pois é, entendo. Ele não deu esse privilégio aos anjos, ele concedeu ao homem a capacidade de que o homem pudesse também participar do processo da criação e dessa forma entender um pouco a maravilha e o amor de Deus. Me explica aqui pra gente pular de assunto pra ir pra quinta-feira, uma pergunta de prova. Essa é a pergunta de prova, hein? Questão de prova. Deus ele fez o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Essa imagem, como eu posso explicar que eu sou a imagem de Deus, eu sou diferente, eu sou um pouco parecido com o Senhor, mas o Senhor é diferente totalmente de outra pessoa. Nós ainda temos essa imagem de Deus, ou essa imagem só era para Adão e Eva quando eles estavam perfeitos? Pois é, a palavra imagem e a palavra semelhança, que estão contidas aí, elas atribuem imagem no sentido de que nós seríamos uma representação física. Imagem tem esse significado. Então nós temos uma certa... Hoje nós não somos mais a imagem e a semelhança de Deus de acordo com o primeiro homem original. Nós perdemos por conta do pecado. O homem perdeu longevidade, o homem perdeu saúde, o homem perdeu características, o homem está de longe uma sombra daquilo que ele era em Adão. Portanto, a imagem e a semelhança do homem foi alterada por conta do pecado. Semelhança seria a similaridade na questão do caráter, que envolve a bondade, o amor, a misericórdia e os atributos de Deus que ele deu ao homem para que o homem pudesse compartilhar e entendê-lo mais, entender a partir do amor. Entendeu? Compreendi. Obrigado então, professor Josué. Vamos então pular para quinta-feira. O último tema da lição. Eu confesso que eu fiquei muito triste ao estudar a quinta-feira, professor. E eu vou explicar ao senhor por quê. Porque a gente viajou durante os 6 dias da criação, foi o 7º dia, e foi um negócio tudo, Deus falou que foi muito bom, né? Foi uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente chegou na quinta-feira, meu amigo, quando falou da queda, eu disse, ai, se essa história não tivesse aqui, né? A gente não estava nem aqui, na verdade, né? Então, é verdade. A queda do homem é o início de todas as coisas, de todos os males. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que aconteceu com a criação perfeita de Deus lá no Éden, depois que a Eva e o Adão comem o fruto proibido, né, que estava ali no jardim do Éden. A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. A serpente prometeu a Eva grande conhecimento e que ela seria igual a Deus, semelhante a Deus. Ela enganou, ela também apresentou a fruta como sendo, na verdade, não exatamente a forma como Deus havia falado. Houve um trocadilho de palavras, geralmente como acontece com algumas pessoas que tentam enganar, né? E dessa forma Eva caiu. Então Eva foi enganada. Adão não foi enganado pela serpente. Ele foi complacente com Eva. Na verdade, ele entendeu a situação de Eva e eu creio que Adão teve medo, a partir dos textos sagrados, de perder a companhia de Eva e por isso ele compartilhou o mesmo destino que Eva teria. Mas o engano veio através de Eva e foi compartilhado com Adão, foi compactuado com Adão e dessa forma o pecado veio ao mundo. E com o pecado a morte. E Romanos capítulo 6, versículo 23, assim, o salário do pecado é a morte, mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ainda hoje esse pecado engana. É certo que não morrerás, né? Gênesis capítulo 3, versículo 4, nem dizendo que se a gente morrer, na verdade a gente não morre e vai para o céu, o seio de Abraão. Outros que fazem o mal vão para o inferno, mas a alma é imortal. A Bíblia não diz isso. Quem falou isso foi a serpente, quando citou Gênesis capítulo 3, versículo 4. Nós morreremos e descansaremos no pó, aguardando o dia da manifestação da volta do Senhor, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, para a ressurreição dos justos, que será arrebatado e verá sempre para sempre com o Senhor, para a ressurreição dos ímpios, lá como está em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Portanto, nós morreremos, aquele que pecar morrerá, e aquele que viver em pecado terá morte eterna. Mas a graça de Deus se manifestou através da morte de Jesus para que tenhamos vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Aí está a esperança. Eu falei que eu iniciei esse estudo da quinta-feira um pouco triste, porque eu comecei a refletir desse pecado, como o senhor explicou muito bem, que Eva foi enganada,
um detalhe que Deus falou, você morrerá, e aí a serpente, o inimigo diz assim, você não morrerá, né? Eva escolhe comer, Adão escolhe também pecar, e aí o pecado passou por meio de Adão e se tornou para toda a humanidade. E aí eu me alegrei porque existiu a cruz de Cristo, né? O novo Adão, né? Então, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado também passou, a salvação também veio por meio de Cristo, um único homem também, não é isso? Isso, outro Adão, né? O segundo Adão que veio para resgatar. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, disse Jesus. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Então, o segundo Adão surge para desfazer a entrega que o primeiro Adão fez do nosso planeta nas mãos do nosso inimigo. Satanás usurpou o planeta Terra, se tornou o representante desse planeta. Então, o segundo Adão vem e resgata das mãos de Satanás a partir do seu sacrifício. Aquele que acreditar em Jesus passa a ter vida e vida em abundância. Não se fala dessa vida aqui na Terra, se fala de vida eterna. Vida em abundância, vida com qualidade de vida para sempre. Onde o tempo não, nem a morte, nem a dor não mais existirá. Essa é a nossa esperança. Amém. É aí que a gente explica esse texto, né, de Paulo, Romanos 6:23, que ele fala que porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus, ela é a vida eterna. Então, hoje nós pecamos, somos pecadores, então o nosso salário já está certo também, que é a morte. Mas também a nossa certeza também da vida eterna também está em Jesus Cristo. Isso mesmo, isso mesmo. A vida eterna está em Jesus. E aí o inimigo queria enganar a Eva, enganou a Eva e queria enganar dessa forma, né? Que você não vai morrer. Se não existisse morte, se não existisse pecado, não existiria morte, não existiria sacrifício de Jesus Cristo. Então veja o que ele estava querendo, veja a confusão que ele criou, né? E a graça vem através disso, né? Por conta do pecado. O indivíduo comete o pecado, ele entra em desobediência. Então, onde abunda o pecado, supera mudou a graça. E Jesus vem com sua graça, nos livrando da condenação ao pecado, que é a morte eterna, bastando apenas o homem crer nele, como fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. E aí ele será justificado pela fé. Então, se nós crermos em Jesus, aceitarmos o seu sacrifício, seremos salvos e teremos vida eterna. E esse é o caminho. Aceitá-lo, crer, né? Aceitá-lo e ser batizado, confessando os nossos pecados. Bom, a gente vai encerrando aqui, professor Josué, a nossa lição 8, lição muito boa de ser estudada, onde falamos do princípio, né, Gênesis como fundamento. Essa foi a parte 1. Próxima semana iremos estudar a parte 2 do Gênesis como fundamento. Então eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais sobre esse estudo e fizesse conosco também a oração final. Carlos Júnior, muitas pessoas, elas têm mentes brilhantes, mas elas não são guiadas pela palavra de Deus. São pessoas inteligentes, pessoas interessantes, são pessoas agradáveis, mas elas não têm a palavra de Deus na sua mente, logo elas não são guiadas. Elas se tornam desnorteadas e, na tentativa de investigar a relação entre ciência e revelação, elas tropeçam. Se elas não acreditam pela fé que a palavra de Deus é a inspiração dele para nossas vidas. Então, o fato da pessoa ser formada em uma determinada faculdade ou em várias faculdades não o torna juiz da palavra de Deus. Ele precisa investigar a palavra de Deus, acreditando que nela vai encontrar Jesus e salvação para a sua vida. Então, eu recomendo a cada um de nós, aqueles que são indoutos e aqueles que são formados, aqueles que querem encontrar Jesus, aqueles que buscam resposta para os seus problemas e solução para a sua vida, que procure nas páginas do livro sagrado, as Escrituras, a mensagem de paz, esperança, e acreditem, a Bíblia foi escrita para esse tempo que nós estamos vivendo agora, para que possamos ter a paz e a segurança que somente aqueles que creem em Jesus possuem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque Tu revelaste os Teus segredos e mistérios no livro sagrado, as Escrituras. Mostraste ao homem quem é o Criador, que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas e que o homem precisa manter-se casado e obedecendo aos seus desígnios a partir das determinações que estão no livro sagrado, para que ele possa, dessa forma, te obedecer, fortalecer a sociedade, a família, a igreja
e o seu país. Obrigado, Pai, por tuas diretrizes, por tuas orientações para a nossa vida. Abençoa a todos, dá-nos segurança e a certeza da tua presença e companhia em nossas vidas todos os dias, nesses dias difíceis. Que teus santos anjos continuem nos abençoando, teu Santo Espírito nos revelando, e que assim, Senhor, possamos ter paz. Permanece com a tua igreja, reunida hoje em todo o mundo. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Josué, muito obrigado então pela sua participação em nosso programa Lições da Bíblia desse sábado. Que Deus te abençoe. Um abraço para o senhor, para a sua família e para o nosso amigo Isaac também. Um abraço forte para vocês. Um abraço, Carlos Júnior. Foi um prazer. Estamos às ordens. Ok. Então, próxima semana estamos aqui de volta, se assim Deus permitir, para estudarmos aí a lição número 9, a continuidade desse assunto. Então, se você gostou, meu irmão, não pode perder o próximo estudo aqui pela Rede 7 nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Você pode mandar mensagem pra gente aqui no site da Rede 7 Brasil. Você vai encontrar aqui o Instagram, vai encontrar também o WhatsApp da Rede 7, o 997654733. Você pode mandar a sua mensagem de áudio, sua pergunta da lição, que a gente vai estar aqui respondendo a sua pergunta aqui ao vivo também no próximo programa. Encerro aqui dizendo o verso de memorizar dessa semana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Um forte abraço para todos, que Deus abençoe a sua vida. Maranata, o Senhor logo vem, e nós o veremos. Acabamos de apresentar Lições da Bíblia.